Pronto, nós estamos iniciando aqui hoje, na nossa última aula aqui do nosso. Era já até para ter terminado o nosso terceiro módulo, mas eu precisei de ampliar aqui, de estender mais pelo menos 2 encontros dentro desse terceiro módulo, porque né, a própria condição aqui das nossas aulas e também de vocês acabou, de alguma maneira, fazendo com que a gente tivesse a necessidade de estender esses 2 últimos encontros para que a gente conseguisse tentar finalizar, inclusive esse tema de hoje aqui, que é atendimento terapêutico na prática. Hoje aqui a gente vai falar sobre o tal do mão na massa, a gente vai, né, agora tentar pegar tudo aquilo que a gente falou, toda aquela teoria, tudo aquilo que vocês vinham estudando aqui comigo, para a gente poder, agora, vamos dizer assim, pegar aquilo e fazer com que aquilo agora faça sentido no aspecto do atendimento, do acolhimento, desse serviço que vocês, assim quando, né, os que ainda não atendem, quando for atender com essa abordagem da psicoteologia, vamos dizer assim, ter aí um, uma estrutura, né, um passo a passo de como poder fazer isso. Né? Então, a gente vai falar aqui hoje de temas aqui bastante importantes para preparar vocês para esse atendimento terapêutico aí na prática, ok? Bom, eu vou, só assim, só para situar vocês, eu vou vamos dizer assim, coloquei aqui de uma forma bem didática, bem facilitadora para vocês, né? Essa figura central, o que é o ser humano, e aí, obviamente, dentro desse ser humano aqui, nós estamos preocupados em nos ocupando da mente humana, porque o nosso curso é de psicoteologia, e a nossa abordagem psicoteológica propõe esse cuidado, esse acolhimento aos aspectos de saúde mental, de saúde psicológica, de saúde, né, psíquica desse indivíduo, e por conta, inclusive, disso, nós viemos fazendo toda uma construção teórica, toda uma construção de conceitos que nos ajudam a compreender, por exemplo, como é que essa mente do ser humano se constrói, se estrutura, se organiza, como é que ela age, reage, como é que é, como é que nós explicamos, do ponto de vista mental, psíquico, os processos relacionados às questões comportamentais do indivíduo, por que o ser humano se comporta como comporta, né? E aqui, a gente, para poder fazer isso, tivemos que nos valer de alguns fundamentos, né? O principal deles, e o que a gente, inclusive, ocupou quase o tempo todo aqui desse nosso terceiro módulo, foi a psicanálise com seus conceitos, com seus fundamentos, né? Com suas técnicas, que a gente trouxe aqui para dentro da nossa abordagem para que a gente pudesse compreendê-los e, obviamente, utilizá-los dentro desse nosso acolhimento psicoteológico. Mas também a gente vai se valer aí, né, um pouco da questão teológica, né, da questão da teologia, principalmente, lembra, trazendo os aspectos bíblicos para aquele contexto em que a gente vai fazer ali um acolhimento da questão da espiritualidade do indivíduo, entendendo que acolher essa espiritualidade dentro do que nós aprendemos é importante para a saúde integral do ser humano, porque não tem como você fazer um acolhimento integral sem se atentar e sem oportunizar para esse indivíduo um espaço de acolhimento também nessa dimensão da espiritualidade do indivíduo. E aí a gente construiu inclusive esse conceito, trabalhamos com esse conceito de religião, de espiritualidade, para que vocês entendessem como é que a gente oferta um acolhimento terapêutico também para essa dimensão. Esses dias para trás andei até postando aí, colocando lá no grupo de vocês, estudos que têm, estudos científicos, inclusive, mostrando que esse acolhimento na espiritualidade do indivíduo é algo hoje reconhecidamente científico, importante, relevante, né? Reforçando essa coisa da necessidade da gente fazer esse acolhimento integral, né? E também, obviamente, fez parte aqui dos nossos fundamentos
algumas reflexões filosóficas que nós fomos obrigados a fazer a respeito da natureza humana, da condição humana, e que nos ajudou, vamos dizer assim, a ter uma compreensão um pouco mais alargada, aprofundada e ampla, amplificada, né, dos dilemas humanos, do sofrimento humano, né, do porquê, por exemplo, algumas pessoas têm ali aquela ideia, por exemplo, de que eu nasci assim, eu, né, não tem como mudar, o que o pessoal costuma chamar aí de síndrome de Gabriela, né, e tal. Então, assim, a gente viu que existem concepções, né, históricas, existem concepções culturais, existem concepções filosóficas por trás dessa maneira como que as pessoas se enxergam enquanto seres humanos e na vida. Então, esses foram os nossos fundamentos, e eles, de alguma maneira, estão aqui servindo de alicerce para que a gente possa trabalhar, compreender a psique humana. Outra coisa que nós vimos, dentro, inclusive, do próprio fundamento da psicanálise, é que não tem como eu falar em acolhimento, não tem como eu proporcionar um, 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 um atendimento, né, um acolhimento terapêutico para alguém, se eu não tiver ali com algumas ferramentas, com alguns recursos para que eu possa, por exemplo, me utilizar. E aí a gente trabalhou com vocês o que é associação livre, atenção flutuante, transferência, interpretação de sonhos e elaboração, tudo isso, né, como técnicas que nós vamos utilizar dentro do processo terapêutico, dentro do trabalho terapêutico, para que a gente possa, com isso aqui, desenvolver a tal da escuta terapêutica, né? E eu fiz questão de trabalhar isso aqui com vocês, especificando que quando nós estamos dentro de um processo terapêutico, quando nós estamos dentro de um atendimento, a nossa escuta não é uma escuta, não é aquela coisa ali, nossa, terapeuta é alguém que escuta o indivíduo, fica calado igual um ventilador, olhando para um lado para o outro, e acenando, cabeça para cima, para baixo, para um lado para o outro, como se nós fôssemos uma paisagem dentro do setting terapêutico, né? A gente fez já essa desconstrução aqui com vocês, mostrando que nós estamos lá para ter uma escuta qualificada, e essa escuta terapêutica, ela envolve a gente escutar sobre o complexo diético do indivíduo, sobre os processos de castração desse indivíduo, sobre a relação desse indivíduo com o objeto, com o outro, né? Trabalhando aqueles aspectos lá, né? Se essa relação ela é masoquística, ela é sádica ou ela é sadomasoquista, identificar, ouvir e perceber de alguma maneira ali, né? Até pensar, pescar, né? Conseguir extrair do seu analisando ali quais são os mecanismos de defesa que tem governado, que tem dominado, que tem operado na vida desse sujeito, desse indivíduo, e no nosso processo, como a gente, inclusive, né, tendo capacidade para fazer esse manejo, a gente vai fazer uma escuta também da questão da análise dos sonhos, ou dos sonhos desse indivíduo, porque nós vamos analisar, ajudar junto com ele lá a fazer a análise desses sonhos. E aí eu quero até deixar aqui com vocês que fazem aqui o curso de psicoteologia, como esse tema da análise dos sonhos. A gente já trabalhou ele aqui, eu acho que o suficiente para vocês entenderem o mínimo, mas o ideal é que a gente aprofunde. Eu até estou com uma ideia de lançar um curso específico sobre análise de sonhos e disponibilizar eles aí, né, para quem fez psicoteologia, para quem já fez psicanálise conosco, né, compartilhar aí esse curso em específico, porque eu acredito que a gente tem condições de... eu sei que eu consigo compartilhar, eu consigo realmente repassar o que é importante dentro desse conhecimento, dentro, né, desse tema, desse assunto da análise de sonhos, para dentro do contexto terapêutico, porque eu tenho certeza que, assim como utilizar essa técnica, e que, ao mesmo tempo, também é um fundamento, e que deu origem, a psicanálise, né, se originou praticamente da primeira obra de Freud, que era interpretação dos sonhos, que trabalha essa questão da análise dos sonhos. Então, eu entendo que, assim,
Você pode seguir na sua carreira, na sua profissão como terapeuta, sem fazer análise de sonho. Mas se você fizer análise de sonho, você vai ter mais recursos, mais ferramenta terapêutica para poder trabalhar a análise do seu paciente, ok? Pode falar, Nancy. Por exemplo, é possível. Eu tive uma experiência da seguinte forma: estou tendo, tá? Uhum, Eu faço a sessão com a pessoa, no dia seguinte, essa pessoa tem sonhos. uhum, Sonhos, assim, estranhos até, tá? Aí a uhum, pessoa compartilha comigo. E uhum, aí, diante daquilo que ela está compartilhando, eu sei que tem a ver com a sessão, por uhum, acionar memórias, trazer, entendeu? E uhum. assim, é difícil se você não tiver esse conhecimento de você interpretar, diante Sim. daquilo que do que a gente está trabalhando, no meu caso, tá? Então são Uhum, várias sessões com várias pessoas. Eu uhum, acabo de fazer a sessão, termina tudo, fechamos a sessão, foi embora. No dia seguinte eu recebo a mensagem que a pessoa naquela noite teve um sonho, uhum. Sim. entendeu? E saber interpretar esse sonho ou analisar esse sonho facilita muito, às vezes, do nosso trabalho, entendeu? Então, saber usar esse fundamento, saber usar essa técnica é importante. Então, eu quero ver a possibilidade de a gente ter um curso específico só sobre interpretação, análise de sonho. Para a gente não ter que preocupar, eu não ter que preocupar com outros assuntos, né? E aí eu poder me dedicar e eu poder. E aí, obviamente, que esse curso não vai ser um curso normal, porque o ideal é que seja um curso para quem, como vocês aqui, está passando por uma formação, ou já tem uma formação em psicoteologia ou em psicanálise, que aí a gente não precisa se ocupar mais, né? Por exemplo, de falar, de esmiuçar sobre o inconsciente, aí a gente pode focar nos objetivos, né, centrais e também na finalidade dessa ferramenta, na finalidade desse fundamento, né, para que serve, por exemplo, essa coisa de análise, de interpretação de sonhos para o contexto terapêutico, entendeu? Tá, Então, eu agora quero... você fala do contexto terapêutico. Existe do lado contrário, por exemplo, a interpretação dos sonhos de forma espiritual? Tem Então, muita gente que faz interpretação de sonhos em âmbito espiritual. sim, sim. Então, né, a própria Bíblia traz isso, né? O próprio Sim. lá, José fazia esse tipo de interpretação. E, assim, alguém aqui já estudou qual era a técnica, qual era a fórmula que José usava para interpretar sonho? Nunca parei para pensar nisso, para Pois é, analisar, né? pois é. Então, o que acontece? Existe ah, inclusive quando a gente está estudando sobre interpretação de sonhos, a gente sabe que existem alguns modelos de interpretação de sonhos. Um deles é o criptográfico, que é aquela coisa de associar imagens, símbolos a sentidos. Entende? Tipo Uhum, assim, o que é vaca magra? Comendo vaca, as vacas gordas comendo as vacas magras. Então, tipo assim, ele tem símbolos, ele tem figuras, né? Então, esse é chamado método criptográfico. Então, teve gente, por exemplo, que estudou isso e que ficou bom nesse negócio. Entende? E, agora, a gente, do ponto de vista bíblico, a gente sabe que aquilo ali não era uma coisa só de estudo, era uma coisa até de dom. Então, a gente acredita que aquela pessoa nasceu com aquela predisposição. sim. É fato que, como todo dom na vida, se a gente não exercitar, se a gente não aprimorar nele, às vezes ele vai servir pouco a gente, por quê? Porque a gente não está fazendo uso, a gente não está aprimorando essa ferramenta, entende? Isso do ponto da perspectiva, por exemplo, aqui a gente pode falar, dentro do nosso curso de psicoteologia com liberdade nesse sentido, do ponto de vista bíblico, certo? O que Freud fez? Ele criou um método psicanalítico de interpretação de sonhos, entende? Inclusive o dele, ele até começou um pouco com essa coisa, por exemplo, de beber nessa fonte do método criptográfico, mas depois ele falou, não, esse método criptográfico ele não tem muita validade científica. Por quê? Porque é aquela história. Às vezes aparece lá
você sonhou com um cavalo no sonho, no seu sonho. Só que o cavalo, para você, tem uma representação diferente do que tem, por exemplo, para a Fernanda, porque são experiências diferentes, contextos diferentes, são traumas diferentes, são associações diferentes. Então, ele, né, meio que descartou essa coisa de você ficar fazendo associação direta com determinados símbolos. Mas é fato que alguns símbolos nos sonhos, o próprio Freud trabalhou isso lá no livro dele lá, alguns símbolos, confirmação clínica, ou seja, dessa coisa de você estar ali muito tempo atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas, o relato dos sonhos das pessoas, você poder fazer algumas associações. Por exemplo, quem sonha muito com animais, quem sonha muito com insetos, não é que sonhou com inseto, é isso. Mas normalmente, geralmente, pessoas que sonham muito com insetos têm problema com irmãos, têm problema com essa coisa dos seus pares ali no aspecto, por exemplo, da hierarquia, né? Pai, mãe, irmãos. Normalmente, pessoas que sonham muito com inseto têm. Quando você vai fazer ali um aprofundamento das experiências desse indivíduo, você verifica, por exemplo, que ela tem problema com a questão, por exemplo, de os seus irmãos, entendeu? A sua relação ali parental com irmãos. Você vai, por exemplo, ver algumas pessoas que sonham muito com, por exemplo, com a aranha. Assim, não é que toda pessoa que sonhou com a aranha, ela tem um problema com a mãe, mas normalmente, geralmente, uma pessoa que sonha muito, e principalmente com aranha muito grande, geralmente, quando você vai fazer ali uma análise, às vezes você nem precisa fazer análise, porque o tempo que ela já está em análise com você, já mostra que ela tem problema com o complexo de Édipo dela, principalmente as meninas aí, com complexo de Édipo com relação à figura materna. Entende? Então, essas coisas e outras, a gente tem que aprofundar e a gente tem que, né, detalhar, e acho que é só dentro de um curso específico para a gente poder consolidar essa técnica para que você possa utilizar ela dentro do seu atendimento. Mas eu estou colocando aqui que dentro da escuta é importante você, mesmo que você não saiba ainda fazer análise, mesmo que você ainda não saiba ajudar, auxiliar o seu ali analisando seu paciente a interpretar, ainda assim é interessante ouvir esses sons. Nem para saber o seguinte, poxa, essa pessoa só tem sonho perturbador, essa pessoa só tem sonho angustiante, entendeu? E assim, o povo coloca complicado demais, mas a coisa de análise de sonhos na vertente, na perspectiva psicanalítica, ela não é complicada. Ela é simples. Na verdade, eu particularmente acho ela muito simples, entendeu? Porque a gente vai ali focar em 3 coisas e essas 3 coisas, elas não são difíceis de serem identificadas, serem trabalhadas, de você auxiliar, por exemplo, o seu paciente nessa questão. Então, nós precisamos dos fundamentos, precisamos das técnicas, né? Trabalhamos com vocês aqui sobre essa questão da escuta terapêutica, né? Inclusive também nos utilizando aí dos conceitos da psicanálise que nós importamos. E hoje aqui a gente vai trabalhar bastante os recursos, quais são os recursos que nós podemos lançar mão, quais são o que nós temos à nossa disposição para conseguir fazer aí o manejo clínico de uma pessoa que chega para nós, para que a gente possa fazer o atendimento dela, né? Como é que eu vou atender? Como é que eu vou fazer ali o manejo clínico? E como é que eu vou fazer ali o atendimento na prática desse indivíduo? O que eu preciso? Quais são os recursos que eu preciso? Então, hoje, essa aula nossa aqui vai ser para falar basicamente desses recursos, e aí a gente vai falar de coisa prática, coisa assim, que inclusive vai ter coisa aqui que eu vou usar eu de exemplo para vocês, tá bom? Primeira coisa, o setting terapêutico e o processo. A gente precisa entender que dentro desse negócio que nós chamamos de processo terapêutico, de trabalho terapêutico, o próprio setting terapêutico
e o próprio processo terapêutico são terapêuticos. Né? Entenderam isso? Então, o Repito. lugar, o espaço onde eu atendo, junto com a dinâmica que eu estou fazendo ali, o processo que eu estou fazendo com o indivíduo, e essas duas coisas aí juntas, elas estão sendo terapêuticas para esse indivíduo. A gente vai entrar daqui um pouquinho mais adentro disso, tá? Eu só estou trazendo os tópicos aqui para vocês. O que nós temos de recurso? O que nós temos dentro desse ponto aqui, que é quais são os recursos que nós podemos lançar mão para ajudar as pessoas, para tratar as pessoas, para acolher as pessoas, para conseguir pegar uma pessoa aqui de um jeito e conduzir ela, e trabalhar e fazer o trabalho nosso terapêutico com ela, para que ela saia do outro lado diferente, melhor, talvez curada, talvez tratada, talvez restabelecida, de que quando ela chegou, por exemplo, para você. Tá? A outra coisa nós vamos falar sobre a entrevista preliminar, e aí, inclusive, eu já vou apresentar para vocês a ferramenta que a gente utiliza para essa entrevista preliminar. A gente vai falar da aplicação da psicoterapia breve ao contexto psicanalítico, que a gente também vai usar esse recurso, tá? Dentro do nosso processo terapêutico. Inclusive, essa supervisão que a Aline falou para vocês, a gente vai se utilizar dessa metodologia, desse método, desse recurso chamado psicoterapia breve, porque o nosso processo de 10 sessões é um processo de psicoterapia breve, então eu preciso falar desse recurso para vocês, e a gente vai falar do atendimento presencial e online, né? Hoje são modalidades que a gente pode lançar a mão, falar um pouquinho aí de cada um deles, e por último, das ferramentas e instrumentos que a gente vai compartilhar com vocês, que a gente vai municiar vocês, para que vocês possam tanto fazer a supervisão, mas também esses que a gente vai compartilhar com vocês, que a gente vai, né, repartir, que a gente vai repassar para vocês, são instrumentos, ferramentas que vocês vão poder utilizar aí o resto da vida, como terapeutas, como alguém que, né, que vai ter essas ferramentas à mão para que você possa fazer aí o tal do atendimento na prática, ok? E aí, lembrando que eu falei aqui em processo, eu falei aqui em trabalho terapêutico, e aí eu queria reforçar isso aqui com vocês, isso aqui é coisa que eu já trabalhei dentro do nosso... lá no primeiro módulo a gente já falou sobre isso aqui, mas eu quero agora consolidar com vocês, deixar isso aqui bem, bem pontuado com vocês, tá? Porque isso aqui é algo que vai nortear essa questão do atendimento na prática, da nossa abordagem psicoteológica. A gente, quando estamos fazendo um processo, vamos dizer assim, um processo terapêutico com alguém, existem duas grandes finalidades, dois grandes objetivos que vai perpassar e que vai guiar o nosso atendimento. Isso aqui a gente não pode perder de vista, tipo assim, momento algum, instante algum, sessão alguma, todo o tempo, isso aqui tem que estar assim, ó, meio que por trás de nós, né? Nos conduzindo, nos direcionando, na nossa escuta, no nosso acolhimento, em tudo que nós iremos fazer dentro desse chamado setting terapêutico. Que é, primeiro, trabalhar e encontrar as questões por trás dos sintomas, angústias e adoecimentos que o seu analisando apresenta. Né? Então, a gente já falou sobre isso aqui, mas vamos reforçar. A pessoa chega para você para buscar uma ajuda. A Nancy sabe disso, fez lá aquela supervisão comigo. E, inclusive, até o caso que ela trouxe, às vezes a pessoa chega para você para tratar de um problema, mas a demanda dela é outra. Ela chega apresentando, às vezes, ali, claramente, um diagnóstico, por exemplo, eu cheguei aqui porque eu tenho depressão, mas o que levou ela mesmo para ir buscar ajuda terapêutica não foi a depressão, foi outra coisa, né? E a gente, no nosso processo, entendendo, por isso a gente fez todo aquele trabalho para vocês de desvendar, né? Trazer aí uma compreensão bem aprofundada sobre a estrutura psíquica nossa, né? Entre inconsciente, pré-consciente e consciente. Porque
A gente viu aqui que quem governa o ser humano são os seus processos, são as suas a sua instância inconsciente. E dentro dessa instância inconsciente existem conteúdos reprimidos, recalcados, existem traumas ali que a pessoa muitas vezes não quer ter contato, está fazendo de tudo, usando de todo tipo de mecanismo de defesa que ela dá conta de utilizar, tudo para não ter contato com esses conteúdos. E imagine assim, não tem a cebola? Cebola não é de várias camadas? Quem aqui, né, exceto o Luiz aqui, só está eu aqui de homem, e eu sou cozinheiro, então eu posso falar com propriedade. Né? Descascar uma cebola. Quando você corta ali a cebola, você vê que ela tem várias camadas. Então, julgar uma cebola só pela camada externa é uma coisa. Às vezes, o miolinho lá pode ter um problema lá no miolinho, você não sabe. Né? Então, nosso processo aqui, a linha ali, vamos dizer, que guia ele é o que está por trás desse sintoma que a pessoa trouxe. O que está por trás, por exemplo, dessa tal de depressão que esse indivíduo já tem até um diagnóstico psiquiátrico, está tomando remédio. O que está por trás daquilo? O que originou aquilo? É sempre que nós vamos conseguir encontrar esse motivo, a origem desse adoecimento? Não, mas é o nosso alvo. Porque se a gente encontrar, a gente vai, de verdade, conseguir ajudar e auxiliar essa pessoa no processo terapêutico dela. E quem passou aqui por processos terapêuticos sabe o que eu estou falando. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas vêm com sintomas, com angústias e com adoecimentos que ela não sabe a causa. E aqui é um princípio norteador da psicoteologia. Talvez diferente de outras abordagens que não têm interesse na causa, nós temos. Nós queremos saber o que originou esse adoecimento, o que originou essa angústia, o que está por trás desse sintoma. Porque a gente acredita, né, a gente sim, tem base para isso, que a gente acredita que a partir do momento que se conhece e se trabalha essa origem, talvez abre para a pessoa a oportunidade de verdadeiramente se curar, se tratar e se resolver em relação àquilo que para ela era inconsciente, era algo inacessível e que às vezes era algo até acessível, mas que nós fazíamos, que a pessoa fazia muita questão, um esforço muito grande para evitar. Então, nosso processo vai levar essa pessoa, talvez, né, se bem conduzido, vai levar essa pessoa a ter contato com essas origens, né? E para serem trabalhadas e para serem elaboradas, ok? E a outra coisa é que no nosso processo a gente vai conduzir as pessoas, ou a pessoa que está ali em análise, a se conhecer na essência, com tudo de bom e ruim. E para que nós queremos que ela se conheça nesse nível, na essência, com tudo de bom e ruim? Para que ela aprenda, desenvolva até a habilidade, a competência, a condição de poder assumir o que é dela e rejeitar ou soltar aquilo que é demanda do outro. Porque tem hora que a gente está sofrendo, e eu estou falando isso aqui, nós estamos falando isso aqui do outro, mas isso aqui eu posso aplicar para nós aqui mesmo. Ó. Estamos aqui dentro dessa sala de aula. Tem hora que a gente está sofrendo por tanta demanda alheia. Tem hora que a gente está doente por conta de tanta carga do outro que nós pegamos e que nós estamos carregando. E às vezes, se alguém fala para nós assim, não, você não pode fazer isso, não, como cristão, nós falamos, como assim? Nós não só podemos, nós devemos fazer um dever cristão. Só que aquilo está te adoecendo, porque aquilo não era seu. Eu acho que se tem uma coisa que nós temos que destacar de Jesus, e que eu gosto muito, inclusive, desse aspecto de Jesus, que para mim é uma coisa que Jesus, né? Acho que não teve ninguém mais na Terra que tinha tanto autoconhecimento como Jesus. Não tinha ninguém na Terra, exemplo para nós, que tivesse a capacidade de assumir tudo de bom e de ruim que ele tinha. Ao ponto dele dizer lá para aquele filho, aquele jovem rico, quando o jovem rico falou assim, não, bom mestre, né? Tentou chamar Jesus de bom, o que Jesus respondeu para ele? Me ajuda aí. Por que me chamas bom? Bom é meu pai. Jesus podia ter falado que ele era bom. Uhum.
Mas ele Mas disse que bom falou? era o pai dele. Mas falou? Sim, Não, ele mesmo não pegou esse título e falou assim, não, eu sou bom. Porque aqui o pai estava num outro plano. Ele estava sim, num plano em que a própria condição humana dele já impedia ele de ser pleno. ser Então ele não pleno, tinha ser bom. como pai, por exemplo, de ser bom como pai. Entende? Ele não usurpou ser como Deus, né? Então, assim, estou pegando aqui, né, para a gente fazer essa reflexão, e porque eu quero mostrar para vocês que Jesus era um cara que ele não assumia o que não era dele. Ele não pegava, ele não tomava o que não era dele. Por exemplo, Jesus evitou que Judas suicidasse, pelo menos essa é a teoria que a maioria de nós acreditamos, que tem gente aí que fala que Judas não suicidou, não. Que o fim de Judas foi forjado como suicídio. Mas não vou entrar nessa questão. Aqui nós não vamos entrar em questões teológicas. Eu quero entrar só na aplicação bíblica, né, desse aspecto seguinte. Poxa, eu sou o Deus encarnado. Eu sou esse ser que sou um com o Pai, né? Jesus chega a um momento, em determinada situação que ele fala, rapaz, quando Pedro lá, né, decepou a orelha do tal do soldado lá do mango, ele falou assim, mas se eu quisesse, falava para o meu pai, ele me mandava, era miríade de anjo aqui, e acabava, era com tudo. E com todo esse poder, Jesus, por exemplo, não foi lá e salvou. Não impediu que, por exemplo, Judas desse cabo da própria vida. Se Jesus fosse esse que tinha que meter na vida de todo mundo, que tomar né, assim, que biblicamente ele estava tomando o lugar de toda a humanidade. Mas você vê que tá entendendo isso, gente? Assim, peraí, essa é uma questão de Judas tem que resolver, entende? Sim, sim. É Só uma que às vezes decisão que nós, como terapeuta, a gente quer achar que nós estamos numa posição privilegiada e que nós, né, até nós, muitas vezes, estamos tomando coisas que não são nossas. igual Batalhas, você por exemplo, que não fazer, são nossas. igual você fazer um Lutas e processo guerras que de não são nossas. intercessão, você Entendeu? fazer um processo de intercessão e você pegar o problema do outro para você. Você só vai ficar na frente. Você vai só dar orientação. Aí tem gente que pega aquele problema para ele. Não, mas eu sou intercessora. Eu tenho que interceder. Esse problema agora é meu. Não, não é seu. Você vai entrar como um apoiador. E Jesus falou o que para Pedro? Ó, Satanás veio aqui e pediu para se ir andar com você. E eu deixei. Eu falei para Uhum. não mexer na sua fé. O resto, Uhum. Jesus não podia falar, não, Pedro, você não vai mexer. Você não vai mexer com Pedro. Pedro é meu. Pedro é meu apóstolo. E Jesus não fez isso. Uhum. Pode falar, Fernando. Pode, aqui, como eu falei, hoje nossa aula aqui ela vai ser interativa. A participação de vocês aqui é assim, ó. Na verdade, assim, eu acho que a gente se coloca muito na posição de juiz e acaba tomando aquilo para dentro de nós. Ah, se fosse eu não faria dessa forma. Ah, se fosse eu pensaria de forma diferente. E eu vivi isso na pele, até meu terapeuta está no grupo, né? E muitas vezes ele dizia: não dê pérola aos porcos. Isso está escrito no meu espelho do meu banheiro até hoje, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade. Às vezes eu quero me colocar numa posição, eu preciso ensinar a pessoa que não é assim que faz, que não é assim que trata as pessoas. Mas eu não estou aqui para isso, né? Não é a minha função, não é a minha posição. Então, precisa sair dessa posição. E o julgamento já é um pecado por si, né? Sim. Eu gosto muito de me usar como exemplo, né? Talvez alguém aqui já até ouviu eu fazer essa ilustração, né? Até pouco tempo atrás, antes das minhas análises, né? As pessoas só me chamavam não, você é muito chato, chato. E eu
num tom assim, de se defender e ao mesmo tempo de brincar, eu falava assim, não, eu sou criterioso, né? Aí você vai fazer análise, aí a gente tem que descobrir, né? A gente vai descobrir tudo de bom e tudo de ruim que a gente tem. O que eu descobri? Que eu realmente sou chato. Ou seja, que tem tanta gente falando que eu sou chato, não é possível que eu não tinha alguma coisa de chato em mim, né? Que eu só era criterioso. Aí, foi bom fazer análise, por quê? Porque eu consegui fazer o quê? Eu consegui tomar o que é meu, as minhas chatices. Então, hoje, quando eu estou diante de uma situação que eu entendo, eu compreendo como chatice, eu falo para a própria pessoa, não, é chatice mesmo. Por exemplo, eu sou chato com atraso, entendeu? Então, eu tenho. É porque assim, é algo que mexe muito comigo. Entende? Me desestabiliza e tal. Então, eu falo uma pessoa assim: eu sou chato com horário. Então, tô tomando que é meu. Vai me chamar de chato aí, que eu sou chato mesmo. Entendeu? Por exemplo, quer ver uma outra coisa que eu sou chato? Eu sou chato com comida. Né? Assim, eu tive que me trabalhar, porque eu, assim, sabe aquela pessoa que come e aí toda hora tem que falar alguma coisa da comida? Eu era essa pessoa, entendeu? Aí eu comecei a me enxergar. Não, realmente eu tenho uns trem chato, né, cara? Eu tenho umas chatices, eu preciso melhorar isso. Aí eu precisei, nesse processo, você e o seu paciente, ele vai ser conduzido a se enxergar, com tudo de bom e ruim que ele tem, para que ele tome o que é dele, porque tinha coisas que as pessoas me colocavam como chato e que de fato era, ou seja, aquilo não é problema meu, é problema do outro. Vou pegar o exemplo dessa coisa do atrasar, né? Tipo assim, eu tenho a minha chatice com a coisa de atraso. Mas vamos lá, não tem pessoa que parece que ela tem prazer em atrasar? Então, tipo assim, Meu nós estamos marido aqui é fazendo uma assim. coisa Aí você juntos. pensa, né? Nós estamos fazendo uma coisa juntos aqui. Aí, tipo assim, eu vou fazer de tudo para não atrasar. Mas quem é casado aqui sabe. Tem hora que você atrasa por causa do cônjuge. Não tem como. Entende? Então eu precisei de separar o que é meu do que do outro. Por quê? Para eu, inclusive, para aliviar minha carga, porque senão é muito sofrimento, é muito peso. E tem hora que a gente está tão pesado, tão sobrecarregado. Como é que você quer ajudar o outro? Entendeu? Eu vou para o centro terapêutico, a pessoa conta lá, dentro do centro terapêutico, lá a vida dela, o sofrimento dela, as experiências dela. Aí eu vou me identificar com algumas coisas daquelas lá. Aí daqui a pouco eu tomo para mim e aquilo que não é meu vai dar BO, vai dar ruim. Entendeu? Então, isso aqui é algo que precisa conduzir o nosso processo do início ao fim. Essas duas coisas. A primeira, norteando a gente o que está por trás desse adoecimento, desse sintoma, ou dessa angústia, dessa questão que essa pessoa está trazendo aqui para mim. Tem uma origem. Pode ser que eu nunca descubra, mas o quanto mais eu chegar perto ou chegar nessa origem, mais eu vou conseguir ajudar o meu analisando. Segunda coisa é conduzir esse indivíduo, essa pessoa, dentro do processo, com o próprio processo, a que ela realmente tenha o tal do autoconhecimento. Mas não é aquele trem bonitinho de internet, não. Que autoconhecimento de verdade, se deixar, nenhum de nós queremos. Porque ficar ali desnudo, ficar ali, conhecer as nossas mazelas, conhecer as nossas imperfeições, ter que assumir, inclusive, boa parte delas, não é uma tarefa prazerosa e gostosa que todos nós estamos correndo atrás, não. Entendeu? Como que a gente pode aplicar o autoconhecimento? Porque, assim, muitos pacientes eu pego que já vêm com esse autoconhecimento pronto, que é o da internet. Mas não é aquilo que eu estou vendo. Dentro da nossa abordagem, como que eu aplico o autoconhecimento? O que você nos ajuda nisso? Eu costumo falar com, né, a Fernanda já fez terapia comigo, eu falo, ó, aqui eu vou te levar, inclusive eu falo essas duas coisas para os meus pacientes no início. Falo, ó, primeiro nós vamos tentar achar a origem desses problemas seus aí, e segundo é o seguinte, eu vou te levar
a você conhecer com tudo de bom e tudo de ruim que você tem. Ou seja, você, quem é você na essência? Se você fizer essa pergunta, ela já desestabiliza a gente. Não é só analisando, ela desestabiliza até eu, você que está aqui. Quem é você na essência? Porque assim, a partir do momento, pelo menos na minha experiência, Wender, quando você falou isso, tudo de bom e tudo de ruim, como eu me senti? Eu me senti assim, com ele eu posso falar que eu tenho coisas ruins e confiar que não vou ser julgada nem vou ser marcada, que daqui para frente as coisas. Exatamente. Então, no ambiente profissional terapêutico, eu posso falar tudo que vinha na minha cabeça. E isso, para mim, foi libertador. Por quê? Porque eu tinha um trauma de infância que eu estava sufocando ele ali, uma coisa que era de mim e que era ruim, que eu entendia como ruim. Isso no processo terapêutico eu entendi que era uma coisa normal, que era uma coisa natural. E aí eu parei de me condenar. Eu achei assim fantástico essa abordagem. Pronto. Então, acho que aqui agora a gente consegue ir para frente, né? Ou seja, lá anota, isso aqui, vocês botam, isso aqui se você esquecer o resto do curso, não esqueça essas duas coisas. Tá bom? Anota, bota aí no espelho aí, quando você abrir a porta assim, para se maquiar, para se embelezar, você vai ler essas duas frases aqui, tá bom? Porque isso aqui é muito importante e isso aqui é bem psicoteológico mesmo. A gente está aqui porque isso aqui é psicoteológico, tá? Ok? Então vamos lá. Aos recursos. Quais os recursos que a gente tem e que a gente pode, por exemplo, lançar mão? Eu falei para vocês que a gente tem alguns recursos, né? O setting terapêutico processo, entrevista preliminar, aplicação de psicoterapia breve ao contexto nosso aqui, né? Do nosso fundamento psicanalítico e atendimento presencial online e as ferramentas que a gente vai disponibilizar para vocês. Deixa eu começar aqui com o tal do setting terapêutico, né? Eu poderia traduzir o setting terapêutico como espaço terapêutico, né? Que é um lugar onde eu vou ali, o ambiente ali, a estrutura onde eu vou estar com o meu analisando, onde eu vou estar com a pessoa que vai estar dentro de um processo terapêutico, sendo atendida por mim, ok? Eu estou falando de espaço, porque daqui a pouquinho a gente vai falar desse espaço mais detalhadamente, e a gente vai ver, inclusive, que aqui, ó, o ambiente hoje, né, online, é um espaço terapêutico. A gente tem se utilizado dele como uma ferramenta, como espaço, como um setting terapêutico, né? Então, a gente tem aí essa coisa de a possibilidade de você ter múltiplas e variadas opções de espaço e a questão de preferência, vamos dizer assim, das opções que nós temos, aquela que vai estar mais adequada à sua linha de abordagem, né? Psicoteológica, por exemplo. Então, eu vou mostrar alguns espaços aqui para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre eles. Esse é um espaço, né? Terapêutico que você, de repente, fala, não, eu quero atender com essa configuração aqui. Não quero, por exemplo, atender com divã, né? Quero atender com poltronas. Então, normalmente você vai ter, hoje, inclusive, se você for sublocar um espaço, já tem clínicas que já tem lá, estruturas que já têm esses espaços prontos, com perfis diferentes para terapeutas, né? Esse, por exemplo, aqui é um perfil onde você vai sentar em poltronas e vai atender esse indivíduo. Se vocês virem aí no cantinho, tem até uma mesa que, de vez em quando, você pode, inclusive, até atender essa pessoa, vamos dizer assim, na própria mesa, né? Você de um lado, a pessoa do outro e tal. Então, isso aqui, por exemplo, é uma das opções que a gente tem de setting terapêutico, de configuração de espaço terapêutico, em que a gente pode, por exemplo, lançar mão, que a gente pode fazer uso, ok?
Outro seria, por exemplo, se eu vou trabalhar com um espaço, eu vou trabalhar com terapia em grupo. Então, se você vai trabalhar com terapia em grupo, você vai ter que ter um espaço adequado para, por exemplo, igual está aqui, você, né, fazer uma roda, né, ter cadeiras ali, para que você possa gerar ali, né, um círculo, porque né, uma terapia em grupo muitas vezes exige essa configuração, exige esse formato, né, da gente trabalhar, por exemplo, ali, lá, com as pessoas, ok? Sim, Fernanda. Esse modelo de terapia em grupo é muito difícil, né? Porque Você um tem que... fala, o outro escuta, né? Ele é, por um lado, difícil, por outro lado, ele acaba até sendo mais fácil. Por quê? Primeiro, porque é o seguinte, aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer terapia em grupo, aí já não tem aquela coisa de você estar preocupado em ficar ali pegando tudo que a pessoa está falando, né? Você nem tem essa coisa de que você vai, por exemplo, dar uma devolutiva individualizada, entende? Então, a terapia, por exemplo, em grupo, o fato dela ser feita em grupo é que torna ela, inclusive, terapêutica. Então, o que você vai ficar ali é só meio como um condutor, um mediador das falas, entende? E conduzindo, às vezes, talvez um tema, ou um assunto, né? Uma questão que você escolheu, você colocou ali para que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão, mas, ao mesmo tempo, manifestar, né? Externar, verbalizar aqueles conteúdos ali relacionados àqueles temas, entende? Você não vai fazer terapia em grupo sem tema, com uma proposta. Isso é um propósito específico, entende? Vamos fazer terapia. Seria aquele caso Cada um de fala do alcoólicos? problema, entendeu? Então, você vai fazer terapia em grupo, você vai falar, por exemplo, os alcoólicos anônimos. O que eles tratam dentro da terapia dos alcoólicos anônimos? Do alcoolismo, O vício, né? o vício, entendeu? No caso de Nós fazemos mulheres, terapia em grupo aquelas de mulheres que mulheres. amam demais. Isso. Vamos falar só sobre relacionamentos tóxicos. Quem vai vir para a terapia? Quem sofre com relacionamentos tóxicos, entendeu? Às vezes vai cair um lá que nem sofre, mas aquilo é terapêutico, porque você vai falar, você vai ouvir, você vai colocar a sua versão, você vai ouvir outras versões, você vai se identificar com o sofrimento, que às vezes você pensa assim, eu sofro sozinha, aí você vai escutar um sofrimento que é exponencialmente muito maior do que o seu, e tudo isso é terapêutico. E tudo isso tem a ver com setting terapia. Ok? Entende? Tá vendo como que a própria espaço, a própria configuração do espaço pode já, inclusive, ser uma ferramenta, um recurso que você está usando? Então, assim, eu posso atender a pessoa em qualquer lugar? Posso. Mas tem lugares que tornam o seu trabalho um trabalho mais elaborado. Entende? Por exemplo, quando as pessoas hoje vão se consultar comigo, eu estou dentro de uma clínica que tem múltiplos consultórios. O que eu atendo, diferente dos outros, ele é um consultório com a configuração psicanalítica. Então, tem um divã lá. Ninguém nunca deitou naquele divã, mas as pessoas chegam lá e quando eles veem o divã, qual que é a associação que eles fazem? Entendeu? Eu tenho uma colega de Psicanálise. Eu tenho uma colega de vocês aqui que faz terapia comigo lá. Ela nunca deitou no divã, mas ela prefere sentar no divã. Tem cadeira, tem poltrona, entendeu? Mas ela prefere sentar onde? No divã. Isso é terapêutico. Isso já está fazendo, isso já está mexendo, isso já está trabalhando, aquilo já está produzindo efeitos e resultados no indivíduo. Entende? Então, o setting terapêutico é uma ferramenta, é um recurso que nós precisamos fazer uso dele. E ele tem que ser adequado à nossa abordagem. Entende? Eu, por exemplo, uso o consultório lá, por exemplo, tem outros lá. Tem outros consultórios lá. Eu prefiro atender em qual? Nesse. Por quê? Porque esse tem mais
pertinência, tá mais adequada à linha de abordagem que eu trabalho, tanto a psicoteologia quanto a psicanálise. Eu trabalho, inclusive, caso duas, eu falo, né, para os meus pacientes, eu sou psicoteólogo e psicanalista, você vai ser atendido por mim aqui com essas duas abordagens. Explico o que é, assim, facilitar, de forma facilitada, o que são as duas e embora lá. Porque paciente meu sabe como é que funciona uma psicanálise e paciente meu sabe como é que funciona o processo psicoteológico. Faço questão de informá-los e de ir orientando e educando eles nesse sentido. Entende? Porque eu pego, a maioria dos pacientes que eu pego, eles já foram atendidos por psicólogo, psiquiatra, por psicólogo, não sei quantas abordagens. Eu pergunto assim, qual que é a abordagem que o seu paciente, que o seu psicólogo trabalhou com você? Ah, não sei não. Chegava lá, ficava falando. No final, passava uma tarefinha e ia embora. Aí você pergunta, e aí, você gostou do processo? Deus me livre. Fui 2, 3 vezes, nunca mais quis voltar. Tem gente que ainda ficou mais tempo que foi obrigado, porque a mamãe mandava, porque o pai estava pagando, entendeu? Mas se fosse por conta dele, ele tinha ficado uma sessão só. Entende? Então, assim, esse negócio de falar com os pacientes sobre o que você está fazendo, eu aprendi isso, né, inclusive, tanto aqui na psicoteologia quanto na psicanálise, porque tem, por exemplo, terapeuta que não, acha que isso não tem importância. Por exemplo, você vai num clínico geral, você não sabe o que um clínico geral é? Você vai lá, por exemplo, para se consultar com um psiquiatra. Aí o psiquiatra fala assim, não, beleza, vem aí amanhã que eu vou fazer uma cirurgia de você de estômago. Você vai? Por que você não vai? Hã? Porque não Porque é especialidade. você Ele não é sabe que especialista. eu não, só se ele me mostrar, mas se ele não me mostrar, eu não venho aqui fazer cirurgia de estômago, que esse cara é nunca. Ele é psiquiatra, ele cuida da cabeça, entendeu? Então é importante a gente formar para as pessoas e orientá-las e esclarecer para elas quem nós somos, o que a gente vai fazer, o que vai acontecer com ela dentro do processo. O que é a abordagem, por quê? Porque aí, bom, a gente não sabe se aquela abordagem vai gerar os resultados, né, que a gente quer, mas, né, gerando, lá na frente, o dia que ele não estiver mais com você, o dia que ele cair na mão de um outro terapeuta, ele vai poder dizer para o terapeuta assim, eu fui atendido como psicoteólogo, ele fez isso lá, ele fazia isso, essa era a abordagem que ele trabalhava comigo. Ele falava, inclusive, que era uma abordagem integral, até na dimensão, até nas minhas questões espirituais, eu trabalhava com ele. Entendeu? Ele vai falar isso. Então, o que mais a gente tem? A gente, né, eu pus essa configuração aqui que está intermediária entre um divã e um consultório, né, um atendimento, vamos dizer assim, que isso aqui não traduz realmente, né, um atendimento propriamente dito psicanalítico, mas é um atendimento mais psicanalítico do que aqueles outros, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Aí aqui sim, tem um atendimento psicanalítico. A única coisa, que tem de errado nessa foto aqui, para vocês? Vamos ver se vocês estão começando a ficar bom nesse negócio. Jogo dos 7 erros. Não, jogo de um erro. Qual é o único erro que tem nessa foto? Sabe, não sabe? Se sabe, é assim. Se não sabe, é assim. Não? Um psicanalista jamais vai pôr a pessoa sentada, igual está esse rapaz, e ele vai ficar do outro lado olhando de frente para ele. Porque, assim, em regra, até outras abordagens, mas isso começou com a psicanálise, com Freud, inclusive, essa coisa de você sair do campo visual de, de frente com o seu paciente. Porque essa coisa de estar olho no olho, frente a frente, estou dizendo que não tem abordagens que isso é permitido e recomendável, não. Estou dizendo que a maioria daquelas que são de origem psicanalítica, de fundamento psicanalítico, elas evitam essa posição aqui, porque essa posição ela traz confronto. E talvez esse confronto pode ser intimidatório, pode de alguma maneira gerar algum tipo de intimidação. Entendeu?
Então, um psicanalista mesmo raiz, um psicanalista bem formado, né, ele vai, nesse caso, evitar essa configuração aqui, ok? Essa posição do terapeuta frente a frente, olho no olho, né, olhando ali diretamente pro analisando. Repete para mim, minha internet caiu. Eu vi aí. Eu estou dizendo assim, que um psicanalista, e nesse caso eu posso aplicar aqui para nós psicoteólogos, que temos uma fundamentação, uma origem na psicanálise, a gente vai evitar essa configuração de olho no olho, de frente a frente, porque nossa posição não é essa de estar ali como para gerar nem confronto e muito menos intimidação. É acolhimento e, como disse a Fernanda, aquela aquela segurança, aquele conforto da pessoa estar ali se sentindo verdadeiramente livre para falar tudo, exatamente tudo o que ela quiser falar, né, com o mínimo de filtro possível, tá? Então, aqui até realmente é um divã, mas aqui, se tivéssemos avaliando, né, essa posição aqui do terapeuta, eu poderia dizer que aqui ele não está sendo um psicanalista por dois motivos. Primeiro, porque ele está de frente para o analisando. Segundo, porque ele está anotando. Eu ia falar do anotando. Não percebi dele estar de frente. Isso. Eu ia falar do anotando, eu ia falar. Isso. Se a gente for atender criança, vocês acham que o seu consultório normal serviria para atender o público infantil? Eu tive uma época que atendi criança, eu tive que modelar. Colocar cadeiras, poltrona, tudo de criança. Isso. E eu sentar na mesa junto com a criança. E o ideal é até que você amplie isso, né? Tenha, por exemplo, materiais lúdicos. Sim. Né? Para poder porque a linguagem da criança, muitas vezes, ela não é verbal, ela é gestual, por exemplo, você põe ela lá para brincar com os brinquedinhos, né, os de montar aqui, igual está aqui nessa figura, e aquilo ali, de alguma maneira, ou para desenhar, e esses desenhos, essas figuras, podem trazer à tona, podem emergir conteúdos reprimidos, podem emergir conteúdos ali de conflituosos que aquela criança, por exemplo, está vivenciando, até de situações, por exemplo, que é o que é muito utilizado, né, aí no mundo psi, que muitas vezes essas crianças vão para esses consultórios para fazer investigação, para saber se essas crianças estão sendo alvo ou não de abusos sexuais. Entendeu? Eu encontrei. Num dos atendimentos foi descoberto na terapia que a menina estava sendo abusada pelo próprio pai biológico. Foi algo terrível. Ter que compartilhar isso com a mãe. Isso. Por exemplo, essa e figura através de brincadeira, de fazendo brincadeira. Se esse aqui fosse o seu paciente, não estou dizendo que o que está aqui, obrigatoriamente, né, inevitavelmente, sem nenhum tipo de investigação, de análise, quer dizer, mas já é um sinal, ou não? Sim. O que vocês estão vendo aí? Conta para mim. Treinar vocês, né? Porque vai que um dia vocês atendem uma criança, bota os brinquedinhos lá na mão dela lá. O que vocês estão vendo aí? Não sei, eu acho que ela tá fazendo comparações. Também. Ela está fazendo comparações também. Ô, professor, essa figura lhe parece, gente? Essa figura parece com um órgão genital. A de cima. A do castelinho maior aí, dessas peças sobre peças uma em cima da outra. Fala, Sueli.
é que, desde que eu comecei a estudar, eu vejo que o meu dom não é para criança. Mas aqui está mostrando algo, né? Mas é o que a colega falou aí. Mas eu acho que o meu dom mais é com mulheres. Desde que eu comecei os atendimentos, não atendi e não quero atender criança. Eu acho que pelo fato também de ser mãe, né? O sofrimento, eu acho que mexe muito. Mas eu concordo com a colega. E eu pondo isso aqui para vocês por dois motivos. O primeiro deles é para, né, mostrar, né? Isso aqui, por exemplo, é um set terapêutico para criança, entendeu? E aí, além de cadeirinha, né, e de pinturinha na parede, você vai precisar mais do que disso. Você vai precisar de materiais, você vai precisar de produtos ali infantis para que essa criança possa, por exemplo, como o caso dessas aqui, ter condições de elaborar, sem a fala, elaborar conteúdos que podem, de alguma maneira, lhe trazer sinais ou demonstrações de situações que essa criança, por exemplo, possa estar vivendo. Se essa criança, por exemplo, tivesse aqui passando, né, por um profissional devidamente qualificado para atender crianças, certamente, né, se ele tem uma visão psicanalítica, né, uma formação psicanalítica, ele iria ver aqui que essa criança está representando o órgão genital masculino, na verdade, nas três estruturas. Mas uma, inclusive, ele representou com muita clareza, né? Sem muito, entendeu? Sem muitos retoques, entende? Então, aqui, por exemplo, seria o caso, agora não é assim, ele fez um pênis aqui. Não, é investigar, é sondar, né? É usar, inclusive, técnicas específicas para criança, para comunicação com criança e tal, para poder extrair, para verificar se não seria, por exemplo, aqui o caso realmente da confirmação de um abuso, sei lá, por parte de alguém próximo. Entendeu? Mas o próprio setting terapêutico que promoveu isso, que oportunizou chegar, por exemplo, nessa possibilidade. Entendeu? Se a gente for trabalhar com criança, a gente precisa duas coisas. Primeiro, se especializar em atendimento de criança. E segundo, a gente precisa ter um consultório adequado para atender esse público infantil. Ok? Ok? Beleza, pessoal? Então, entendido isso aí? O setting terapêutico, assim como o processo terapêutico, eles são partes integrantes, são recursos que nós iremos nos valer deles, nós iremos utilizá-los, entendendo que eles, por si só, já fazem uma parte do trabalho terapêutico. Entende? Você tem lá, por exemplo, no seu consultório, a Sueli falou que gosta de atender as meninas, gosta de atender as mulheres, público feminino. Então, ela vai dar um toque feminino lá para o consultório dela lá, vai, né, colocar coisas que conectam, que ligam e que acolhe esse público feminino. Entende? Ela não vai botar nada frio, nada, né, tosco lá, porque ela não está lidando com homem, ela está lidando com quem? Com as meninas. E as meninas são delicadas, são sensíveis, reparam em tudo, né? Em detalhes, né? Em todos o que está lá, no cuidado que você está tendo com o seu setting terapêutico, entende? Então, tanto o setting terapêutico quanto o processo terapêutico fazem parte do trabalho terapêutico, do processo terapêutico das pessoas. Entendido isso? Então, é um cuidado que você tem que ter, tá? Se amanhã você for atender e aí alguém chegar e falar assim, não, mas esse consultório seu que não é acolhedor, você não vai poder falar que nós não falamos, nós não orientamos, que nós não falamos abertamente para você sobre isso, tá? Outra coisa que nós precisamos trabalhar, modalidade de atendimento ofertado. Hoje, a gente tem o presencial, que já existia, nós temos o online, que é, né, esse ambiente que nós, hoje, esses recursos, essas plataformas, igual a gente está usando aqui, Google Meet, Zoom, e tem outros mais aí, né, que você pode, por exemplo, se valer deles para fazer atendimento online. Já teve paciente meu que eu atendi diretamente por ligações de vídeo do WhatsApp, sem usar a plataforma,
porque se mostrou mais estável, não ficava tendo interferência. Tem hora que fica que as coisas, né? Começa a dar problema no sinal, e isso para um processo terapêutico, tem hora que é tão ruim, que meio que corta, né, aquela vibe do processo, né? E a gente ainda tem a opção de ser híbrido, né? Ser híbrido, ainda pode ainda atender, por exemplo, hoje tem paciente meu que eu trabalho, assim, ó, vou fazer sessões com você presencial, mas de vez em quando a gente pode fazer uma sessão online. Ou o contrário, vou fazer o processo terapêutico com você online, mas de vez em quando a gente vai ter alguns encontros aí presenciais. Então, vou falar, por exemplo, especificamente das vantagens e desvantagens da terapia online. Ou seja, a gente sabe que é uma necessidade, não tem nem como hoje você não ter ser um terapeuta e não disponibilizar o atendimento online, vai ficar um trem assim meio até, não, eu não atendo online. Talvez as pessoas vão questionar até a sua qualificação, seu preparo, né, porque você fala que não dá conta de atender uma pessoa dentro desse ambiente. Mas a gente tem muitas vantagens, o fato da pessoa não ter que sair de casa, não ter que gastar com combustível, não correr risco no trânsito, né, não ter que pagar estacionamento, não ter que sofrer aquele percurso, né? Tem gente, dependendo de onde é seu consultório, o cara tem que pegar engarrafamento, tem que correr o risco de tomar multa, são muitas as vantagens de você, né, proporcionar para as pessoas o atendimento online. A pessoa fazer um atendimento no conforto da casa dela, né? Ela nem precisa, às vezes, ela nem precisa se emperiquitar, né? A gente fala aqui no Goiás, se emperiquitar tanto, se arrumar tanto. Ela, às vezes, ela arruma daqui para cima, tá bom, tá ótimo, tá suficiente, entendeu? Não pode correr aquele risco, né? De daqui para baixo não ter nada, né? Só tem esse detalhe, né? Uma vez eu fui atender uma pessoa, uma mulher online, e daqui para baixo ela estava com uma saia muito curta. Essa pessoa, inclusive, até faleceu. Vou citar ela aqui, que ela já até está na glória. Ela foi fazer o processo com ela e ela estava com um vestido curto, e aí ela sentou num sofá e ela botou o celular dela numa posição que dava para ver até o útero dela. Entendeu? E aí fica uma situação difícil, né? Para a gente que é homem atendendo menina nesse sentido, e vice-versa. Né? Um pouco fosse o contrário, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, essa coisa de muitas vantagens, mas a gente também tem desvantagens. Quais são as desvantagens, professor Wendel? Às vezes o sinal fica falhando, você tem gente, por exemplo, que por mais que você oriente, insista com ele para que ele não fique com o celular na mão, ele fica com o celular na mão. Tem gente que você fala para ele, você precisa de um ambiente iluminado, bom de internet e privativo, para que você possa ali falar abertamente. Ele não tem esse lugar em casa, aí ele liga para você, tá falando, tá sendo terapia. Peraí, agora eu preciso sair aqui do ambiente aqui, porque o que eu vou falar aqui agora, essas pessoas que estão aqui não podem ouvir. Isso é péssimo para um processo terapêutico, né? Então, assim, tem desvantagens, né? Então, não é só vantagem. Tem, na verdade, essas desvantagens aí, eu já tive processos que eu tive que interromper, eu já tive paciente que eu tive que abrir mão dele, por quê? Porque ele não estava conseguindo fazer isso, né? Assim, proporcionar esse lugar, esse ambiente, esse setting terapêutico virtual. Aí você não dá conta de adaptar, meu amigo. Então, aí não tem jeito. Entende? Tem gente, por exemplo, que você tenta fazer. Eu fui fazer um processo terapêutico com um rapaz que o cara estava tendo problema com perder dinheiro na Bolsa de Valores. Você concorda comigo que tecnologicamente ele está mais avançado até que eu e você? Mas para o processo terapêutico, a mente dele estava tão resistente que ele não estava dando conta de fazer o uso do WhatsApp. Aí eu fiz 2 sessões com ele, não deu certo. Aí ele deu uma subida. Quando ele voltou, eu falei, amigo, só se for presencial com você, porque você não tem jeito com um negócio de online. Ele falou, não, graças a Deus, porque eu realmente também estava achando aquele negócio de online muito ruim. E aí eu segui o processo com ele presencial, entendeu? Então, vamos ter cuidado aí com essa questão da terapia online, mas nós não temos como mais, né, escapar disso, ok? Outra coisa importante para nós, definir o nosso público, né? Como
a Sueli acabou de falar agorinha para nós. É muito importante isso. Quem que eu vou atender? Adolescente, jovem, adulto, idoso, casais? Vou fazer terapia de casais? Vou fazer terapia de família, com família? Por exemplo, se eu for atender casais e família, você tem que ter um espaço diferente. Você tem que ter espaço. Por exemplo, você precisa ter lá uma poltrona, né? Eu já fui fazer terapia familiar. Minha esposa estava fazendo terapia, a terapeuta dela pediu para fazer terapia comigo e com meus filhos. Aí eu tenho 3 filhos, já tudo grande. Chegamos lá, eu e mais 2 numa poltrona, o outro numa outra poltrona, ela teve que sentar numa cadeira, né? E lá ainda estava, vamos dizer assim, até certo ponto preparado, mas ainda acho que não estava completamente adequado, concorda? Eu vou fazer uma terapia ali em grupo, eu tinha que ter uma poltrona que coubesse todo mundo. Todo mundo queria sentar junto? Não. Não, mas, por exemplo, teve um menino meu que sentou separado. Mas ele sentou separado porque ele queria ou porque não tinha espaço? Entende? Porque se tem espaço e ele não sentasse conosco, o que isso queria dizer? Alguma coisa. Entendeu? Então, o setting terapêutico ele é muito importante. E definição do público que eu vou atender vai me ajudar, inclusive, 2 coisas. Primeiro, a configurar e a ter uma estrutura adequada para eu atender aquele público, né? A segunda coisa é que eu vou me especializar nesse público. Aí eu não, né, vou pegar o meu curso de psicoteologia aqui e vou começar a fazer o quê? Pegar todo o conhecimento que eu tenho e agora eu vou vocacionar isso para onde? Para o meu público. Entende? Fazendo tratamento em clínicas, né, em CTs, comunidades terapêuticas, usuários em crise. Quer dizer, tudo isso você tem que estar tanto preparado do ponto de vista de estrutura, quanto do ponto de vista de conhecimento, para atender o público que você, o nicho de pessoas que você definiu para você. Entende? Uma coisa eu vou recomendar. Não caia na besteira de achar que você dá conta de atender todos os públicos. Você não dá conta. Entendeu? Por exemplo, você pode se especializar até mais. Você pode se especializar, por exemplo, em transtorno. Sou bom para atender pessoas com ansiedade. Ajuda e resolvo, né, ajuda as pessoas a se resolver em relação à ansiedade. Mas sou ruim com tratar com pessoas com depressão. Foco em ansiedade. Divulgo, inclusive, que eu sou bom nesse negócio e deixo depressão de lado. Ou vice-versa. Sou bom em tratar as pessoas com depressão, mas não sou bom em ajudar as pessoas com ansiedade, com transtorno de ansiedade. Então, vou focar onde? A minha clínica. Onde é que eu vou focar a minha divulgação? Onde é que eu vou focar para que as pessoas possam, inclusive, me acionar, me conhecer e querer meu trabalho? Naquilo que eu sou bom, naquilo que eu gosto de atender, naquilo que eu consigo ajudar as pessoas. Entende? Até isso eu posso me especializar. Tá? Mas, de qualquer maneira, né, antes de começar, de abrir aí o seu consultório, de abrir aí a sua clínica, de abrir o seu espaço aí, defina o público que você quer trabalhar, tá? Para que você consiga, inclusive, se adequar em relação a isso. Tipos de psicoterapia breve, né? Eu falei para você que a gente ia falar um pouquinho sobre esse recurso, né? Da psicoterapia breve. O que define que é uma psicoterapia breve? Breve. 2 coisas. Primeiro, tempo pré-definido. E esse tempo pré-definido está relacionado com quantidades de sessões terapêuticas. Então, por exemplo, eu trabalho com psicoterapia breve, quando eu vou iniciar um processo com as pessoas, principalmente quem está vindo pela primeira vez para mim, e eu geralmente começo e a minha psicoterapia breve, aproveitando aqui, né, a própria dinâmica e a condição aqui da terapêutica, a gente trabalha com 10 sessões. Então, eu faço um processo de psicoterapia breve com 10 sessões com a pessoa. Porque psicoterapia breve pressupõe que você tem início, meio e fim. Ou seja, que você tem a primeira sessão e você vai ter, dentro da psicoterapia breve, você vai ter uma sessão que ela é marco de finalização do seu processo. Eu trabalho com 10, você pode trabalhar com 12, com 15, com 20, entendeu? É você que vai
determinar isso, tá? Mas eu recomendo que seja no mínimo 10, não menos do que 10, tá? E a outra coisa que faz uma psicoterapia ser uma psicoterapia breve, além do tempo aí, né, das sessões, a determinação, a predefinição de quantidade de sessões, é a localização e tratamento focado na queixa principal do seu analisando. Então, dentro do processo terapêutico, uma das coisas que a gente vai levantar que eu vou falar da entrevista preliminar. Dentro da própria entrevista preliminar, muitas vezes a gente consegue chegar na queixa principal desse indivíduo. Então, numa psicoterapia breve, você vai dar enfoque a essa queixa principal. Vou tratar só isso, professor Wender? Não. Mas todo o resto que você vai tratar começa parte do pressuposto do enfoque que você está dando à queixa principal do seu analisando. Ok? Beleza? Então, psicoterapia breve vamos dizer assim, de forma bem simplificada, de forma bem, assim, resumida, é isso. É eu determinar uma quantidade de sessões, no meu caso, eu determino 10 sessões, e que dentro dessas 10 sessões eu vou te ajudar na sua demanda principal. Você chegou para mim querendo se separar do seu marido. Ah, não, beleza, então eu vou te ajudar nisso aí. Só que eu já vou te avisar, pode ser que aconteça o contrário. Por quê? Eu vou te ajudar na sua demanda principal, mas eu vou te ajudar. E eu não sei o que o processo vai lá no final, qual vai ser o resultado final. Porque se eu soubesse, eu não precisava de terapia, né? Nem de 10 sessões. Né? Aí tem gente que vem para você para poder salvar o casamento. Você fala, vou te ajudar no processo aí, na sua demanda principal. Mas pode ser que no final, na última lá, ou na nona ou na 10ª sessão, ele largue do cônjuge dele. Porque o processo dele, que não é meu, né, o trabalho que foi feito ali, mostrou que já fazia tempo, e muito tempo, que ele já deveria ter dado um fim naquele relacionamento abusivo, tóxico, violento e destruidor. Só que ele não tinha recurso nem capacidade para fazer isso. E foi buscar sua ajuda, querendo salvar o casamento, mas finalmente, e no final das contas, o que o processo conduziu foi para que ele se libertasse daquela situação terrível que ele vivia, ou que ela vivia. Tá? Então, é isso que dá enfoque à demanda principal. Você vai trabalhar com as questões da infância, você vai trabalhar com as questões que circundam esse problema, você vai trabalhar com outro, às vezes com questões que nem circundam, que ele traz, mas quando ele te levar lá para fora, ainda assim você vai puxar ele sempre para onde? Para a demanda, para a queixa principal. Por quê? Porque a ideia é que lá no final da 10ª sessão, algum resultado tenha. Porque isso também faz parte aqui da psicoterapia breve. A gente trabalhar um processo terapêutico tentando encontrar uma solução, tentando encontrar, no final desse processo, uma melhora ou uma alteração do quadro desse indivíduo. Ok? Então, isso é que é psicoterapia breve. Bom, estrutura do atendimento oferecido, que eu vou passar aqui para vocês, agora já está dentro daquela parte de ferramentas que a gente precisa ter aí à mão, né? Para além da questão, por exemplo, do espaço físico que a gente já falou adequado, a gente precisa de alguns recursos, né, à nossa disposição, por exemplo, como contrato terapêutico. Mas antes de falar do contrato terapêutico, deixa eu falar da entrevista preliminar. Quem já fez terapia comigo sabe que uma das coisas que eu faço antes de começar a psicoterapia breve é oferecer para a pessoa uma entrevista preliminar comigo, em que nessa entrevista eu vou aplicar o nosso formulário aqui, que eu vou mostrar para vocês, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, para que eu possa já, antes de começar o processo com a pessoa, eu já ter informações, levantamentos de informações e de dados dessa pessoa, entendeu? Entrevista chama preliminar, ou seja, porque é antes de começar o processo. Por isso que ela tem o nome de entrevista preliminar. Na psicanálise, tem gente que gasta 4 sessões, 5 sessões para fazer só entrevista preliminar. Não é o nosso caso.
a gente vai fazer essa entrevista preliminar numa única sessão, e essa sessão, inclusive, ela pode ser mais reduzida, ela pode ser, por exemplo, de meia hora. Eu uso as minhas sessões com mínimo de 50 e, vamos dizer assim, fechando com 60 minutos. Às vezes passo um pouquinho de 60 minutos, porque eu informo para a pessoa que se eu estiver no meio de uma elaboração com ela, eu não vou parar só porque deu 60 minutos. Às vezes tem gente que eu ainda vou mais uns 10, 15 minutos, além do horário, desse horário, desse período, né, de 60 minutos. Mas é só em situações especiais em que eu estou terminando ali um processo de elaboração com aquela pessoa. Essa sessão aqui, ela pode ser mais curta, porque a finalidade dela não é, ela é terapêutica, mas a finalidade dela não é de terapia, tá? Então, quando vocês vão receber esse documento aqui, talvez alguém já até tenha aí, mas se talvez tenha, é uma ficha de entrevista preliminar, onde a gente Eu vai não tenho. levantar. Hã? Eu não tenho, eu quero. Tá. Então, vocês vão receber isso aqui em PDF, tá? Aí vocês podem imprimir, se quiserem, impressa, para que vocês possam preencher os campos, né? E aí, aqui já vamos dizer assim, já tem aqui tudo que você precisa saber. O que eu vou colocar aqui para vocês? O seguinte, eu aplico essa ficha preliminar aqui só até aqui, ó. Tá vendo essa parte que está falando aqui da queixa principal e do objetivo do paciente? Uhum. Na entrevista preliminar, eu só aplico até aqui. Porque daqui para frente, eu vou trabalhar mais para frente, talvez na segunda, terceira ou quarta sessão com o indivíduo. Entendeu? Porque aqui, por exemplo, daqui até a queixa principal, dentro da psicoterapia breve, eu já tenho elemento suficiente para poder iniciar o processo com a pessoa e começar esse processo de psicoterapia breve com ele dentro desse aspecto das 10 sessões, tá? Então, essa ferramenta vocês vão receber elas, tá? E vocês vão, depois que eu vou mandar ela lá no grupo, né, para que vocês tenham contato com ela, e eu quero que vocês deem uma olhada, eu quero que vocês, né, deem uma analisada nela, e aí as dúvidas que vocês tiverem, a gente tira elas com vocês lá no grupo. Vocês põem a dúvida lá para compartilhar com todo mundo, né, se não ser uma dúvida só sua, e eu vou ali repassando para vocês, tirando dúvida, orientando vocês, para que a gente possa ganhar tempo aqui. Porque se eu for falar aqui tópico por tópico aqui, vamos dizer assim, eu gasto, tem vezes, eu já tive vez de gastar uma aula inteira, de 3 horas, só falando dessa ficha aqui. Entendeu? Se eu for falar ponto por ponto. Então, assim, mas eu quero que vocês dêem uma analisada nela, porque ela vai gerar dúvida em vocês em algum ponto aqui. E eu quero que vocês compartilhem, eu quero que vocês socializem com a gente lá no grupo as dúvidas de vocês em relação a esse instrumento, tá? Essa ferramenta aqui. Outra ferramenta que a gente precisa ter e que eu vou dar para vocês, essa vai vir até editável em Word, para que vocês possam, por exemplo, elaborar o contrato de terapia individual analisando com o seu paciente. Ele vai vir aqui só para você tirar né, as partes aqui que estão aqui e encaixar e colocar o seu contrato, fazer o seu contrato com o seu paciente. O que eu faço? Eu faço a entrevista preliminar com o indivíduo. No final da entrevista preliminar, eu falo para ele, eu organizo com ele como é que vai ser as sessões dele, eu organizo como é que ele quer pagar, e aí, conforme for a situação, a forma que ele quer pagar, a gente vai falar aqui no final sobre formas de pagamento, porque eu não vou entrar nesse ponto aqui. Mas aí, aqui já tem tudo isso que você precisa pactuar com o seu paciente para que você fique, para que você resguarde ele e para que você também se resguarde. Por exemplo, aqui tem um ponto aqui que é desmarcar a sessão. Né? Aqui pede que, por exemplo, que a pessoa desmarque a sessão com 24 horas. Porque se ela não conseguir desmarcar com 24 horas, por exemplo, eu hoje estou atendendo presencial. Eu agendo lá o horário para a pessoa. Eu travo a agenda da clínica. Aí a pessoa não me comunica que não vai poder ir na terapia dentro do prazo. Ela deixa para me avisar, sei lá, faltando 2 horas, 3 horas, 5 horas antes do atendimento dela. Eu falo para ela, você vai, é o seguinte,
nesse caso, ela vai pagar aquela sessão. Por quê? Porque eu vou pagar o uso da sala, entende? Eu já vou ter o meu gasto, além de ter, né, o gasto ali com aquele horário que ficou reservado exclusivamente para aquela pessoa. No meu caso, eu ainda, se for presencial, eu ainda tenho gasto ainda com o quê? Com o espaço. Porque a própria clínica é regra, né? Todas as clínicas trabalham assim. Quem subloca sabe o que eu estou falando, que ela vai querer, ela vai te cobrar isso. Entendeu? Tipo assim, ela também tem esse requisito aqui. Se não avisar antes de 24 horas, não, o valor que você pagou lá, e geralmente a gente paga adiantado, entendeu? Pelo menos no meu caso, eu pago adiantado. Então, tipo assim, se a pessoa não vem, já fica computado lá como que aconteceu aquela sessão e eu já tenho até que ir lá assinar como realizada, entendeu? Tá? Então, esse contratinho aqui, vocês vão receber ele, é uma ferramenta nossa que a gente vai disponibilizar para vocês, para que vocês possam ter isso aí à mão e facilitar o trabalho de vocês, tá? E aí, para a gente, né, agora eu tenho pouco tempo aqui, o que eu fiz para facilitar, né, para os nossos psicoteólogos e psicoteólogas? Eu estruturei, eu organizei, eu coloquei aqui em ordem um passo a passo de uma evolução de uma psicoterapia de 10 sessões, de maneira que eu te oriento e te direciono e te ensino o que fazer em cada sessão dessas 10 sessões, tá? Então, eu coloquei aqui para você, por exemplo, primeira sessão, o que você tem que fazer? Isso aqui, obviamente, eu não vou também passar aqui, né, um por um, porque isso aqui vai chegar para você como está aqui, já descrito. É um passo a passo, é igual receita de bolo, para você seguir e para você, vamos dizer assim, se orientar por isso aqui. Qual que é a recomendação que eu quero fazer para vocês? Eu cheguei a chamar isso aqui de receita de bolo, mas isso aqui não é receita de bolo, isso aqui é apenas um norteador, né, para que você não fique aí desorientado, perdido e nem inseguro, para fazer, por exemplo, a sua supervisão com 10 sessões, ou para começar a fazer psicoterapia breve de 10 sessões com as pessoas. Para você ter, inclusive, isso aqui, assim, algo que vai te orientar e que vai te nortear, para que você saiba o que fazer em cada sessão. Tá? Aqui também é outra atividade para cada, que eu vou passar para vocês. Então, tá aí, ó. Primeira sessão, segunda sessão. Por exemplo, começa essa sessão com uma pergunta sobre algo que você percebeu ser impactante ou significativo que mexeu nitidamente com o seu paciente. Ou apenas diga, e aí? E deixe-o falar livremente. Você pode adotar esse padrão para iniciar as suas sessões. Caso ele seja do tipo que tem dificuldade em falar e se expressar, e ainda assim fique quieto e calado até que ele diga algo, esse silêncio e pausa sua é também terapêutico. Então, nós terapeutas, nós temos que se tem alguém que não tem a necessidade de ficar ali naquele faniquito de ter que falar, é terapeuta. Né? Então, quem fez terapia comigo sabe que de vez em quando eu começo a sessão assim, e aí? E deixa a pessoa trazer o que ela quer trazer. Porque o que ela quer trazer é que é importante, não é o que eu quero que ela fale. Entende? Por isso que eu coloquei. Você pode até adotar isso para outras sessões. Toda sessão eu vou começar assim, Wenda? E aí? Não. Tá? Então, tem aqui o passo a passo, terceira sessão, quarta sessão, quinta sessão, sexta sessão, sétima sessão, oitava sessão, nona sessão e 10ª sessão. E na 10ª sessão, que é a sessão que a gente vai trabalhar, o que a gente chama de devolutiva terapêutica, eu te ensino aqui como é que você elabora uma devolutiva terapêutica, tá? Aí eu até coloquei aqui, momento oportuno para você realizar uma hipótese diagnóstica apresentada para o paciente, cliente, analisando, não sei como é que você vai chamar ele, levando em consideração os seguintes itens: características apresentadas, silencioso, depressivo, estável, fóbico, nervoso, impaciente, iludido ou desiludido, muito falante ou muito calado nas sessões, etc.
Ou seja, você já tem aqui coisas para caracterizar para colocar aqui as características do seu paciente. Depois, conflitos existentes. Complexo de Édipo, se menino, elétrica, se menina, não resolvido ou superado, traumas, repressões, recalques, resistências, mecanismos de defesa que estão atrapalhando o indivíduo, dores emocionais, abandonos, frustrações, decepções, violências e abusos sofridos, crises de identidade e etc. Entendeu? E aí, eu vou avançando, condições do sono e análise dos conflitos constantes no conteúdo onírico desse paciente, nível de afetação e influência das relações, pai, mãe, irmãos, cônjuges, entre outros, tá? O que mais? Traumas instalados e o viés da compulsão à repetição na psique do indivíduo. Quais são os comportamentos? Quais são aqueles padrões de repetição? Aqueles comportamentos repetitivos prejudiciais que você vê na vida daquele indivíduo e que talvez ele não conseguia ver e que você vai, inclusive, ajudar ele a enxergar. Repressões e resistências manifestadas, por exemplo, desejos considerados indevidos, pecaminosos ou inconsumáveis, ou seja, que eu de maneira nenhuma consigo dar vazão a eles. Aqui a gente fala das repressões e das resistências que o seu paciente vai apresentar e vai manifestar nas 10 sessões que você fez com ele. Os mecanismos de defesa em operação, a estrutura egóica prevalecente. Lembra que uma das funções, uma das finalidades do nosso processo terapêutico é chegar na estrutura de personalidade do indivíduo? Se ele tem uma estrutura psicótica, neurótica, perversa, borderline, autística, inclusive trabalhamos isso nas aulas anteriores. Então, nosso processo das 10 sessões, pode ser que eu consiga, no final, enxergar, consiga ver qual é a estrutura egóica prevalecente do meu paciente. Só que esse ponto aqui, pessoal, geralmente não comunico ele com o meu paciente. Porque lembra que na psicanálise nós não estamos preocupados com rotulações e com o diagnóstico? Então, eu não estou preocupado em rotular ele como neurótico, como psicótico. Eu só consigo entender melhor ele, eu consigo compreender melhor ele, eu consigo enxergar de uma forma melhor, né, ele, dentro da estrutura de personalidade dele. E a partir do momento que eu, inclusive, consigo fazer isso, eu consigo conduzir ele, sem chamar ele de psicótico, sem chamar ele de neurótico, sem chamar ele de borderline, eu consigo, inclusive, levar ele a se compreender também dentro dessa estrutura. Entendeu? É para isso, por exemplo, que serve essa parte aqui, por exemplo, de devolutiva nesse sentido. Aí vem os resultados e consequências, ou seja, o que já conseguiu ou não elaborar ou superar. Né? Questões trabalhadas e pendentes, mais clareza de estrutura de personalidade do paciente e o tal do autoconhecimento. Será que ele realmente chegou dentro desse processo das 10 sessões, ele está chegando lá no final com mais autoconhecimento? Eu vou falar para vocês, eu já fiz processo de 20 sessões com pessoas que, para mim, ela não saiu da estaca zero, no quesito autoconhecimento. Entendeu? Ela está tendo benefícios, ela está tendo ali, o processo terapêutico está valendo para ela? Tá, mas na questão evolução do autoconhecimento, eu tenho que ser honesto e dizer que aquela pessoa ou não teve nada ou quase nada. Ok? Importante, as informações levantadas, compartilhadas, trabalhadas nas sessões não devem ser anotadas ou registradas durante o atendimento ou sessão. O ideal é o terapeuta proceder com as suas anotações logo após o encerramento das sessões, para que seu paciente cliente fique livre e à vontade para se expressar com muita liberdade e confiança. Por essa razão, é que precisamos treinar os ouvidos e a atenção. Utilizar a atenção flutuante, que mencionamos no curso, para conseguir ler e extrair aquilo que é importante e crucial para a nossa análise e tratamento do paciente. Tá? Então, essa aqui é uma recomendação que eu costumo fazer, porque ela faz parte até de um fundamento daquela escuta em que a pessoa vai ter ali liberdade e confiança de falar para você, até porque essa coisa de ficar anotando acaba restringindo muito as pessoas, tá? Como cobrar os seus atendimentos? Nós temos 2 formas de cobrar o atendimento. Nós podemos cobrar por sessão ou por pacote.
quem inclusive já fez atendimento comigo, sabe que eu cobro, por exemplo, hoje, eu cobro R$ 200 se eu for o atendimento presencial por sessão, e se for por pacote, essa sessão de R$ 200 sai por 150 dentro do pacote de 10 sessões. Se for um atendimento online, eu cobro por sessão 150. Se for dentro do pacote de 10 sessões, eu reduzo para R$ 100. Então, a pessoa vai me pagar, né, R$ 1.000, que é o pacote de 10 sessões, pelo atendimento online, tá? Se esse atendimento online for pago sessão por sessão, eu cobro R$ 150, tá? Então, dentro dessas duas modalidades que a gente tem, eu, né, eu tenho essas duas formas, essas duas opções de valores e também de formas, né, de formatos aqui para que eu possa disponibilizar para que a pessoa possa fazer aí as suas sessões comigo. A boa maioria das pessoas que eu atendo por meio de pacote. É interessante para a pessoa, porque tem uma redução, e é interessante também para a pessoa, porque ela se compromete, ela sabe que pelo menos aquelas 10 sessões, pagando elas inteiras, né, pagando o pacote, ela vai ter mais dificuldade de abandonar, de deixar, né? Então, assim, essa é a forma, por exemplo, que hoje eu estou utilizando e que super recomendo vocês a pegar, vamos dizer assim, carona nessa forma aqui, né, de trabalhar a nossa sessão aí, ok? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e que vocês viram aqui, né, que eu falei, como era uma coisa bem assim, mão na massa, era uma coisa bem, bem prática, bem da prática mesmo, da vivência ali, do setting terapêutico, do espaço terapêutico, do dia a dia de um terapeuta, e que tem a ver com a nossa abordagem, tem a ver com a forma como que nós temos desenvolvido todo o nosso trabalho psicoteológico, como a gente tem aplicado, né, todo esse conhecimento que vocês viram até o presente, né, e que ainda vai continuar ainda aí, pelo menos mais 3 encontros aí, tratando de alguns outros temas que também são importantes para o nosso atendimento, para o nosso acolhimento terapêutico, né? Pelo menos 2 temas aqui que vocês vão ver ainda, que é a parte 3, né? Que é sexualidade, família e o tal do aconselhamento terapêutico, porque aí a gente fecha aquele cronograma, a gente fecha né, aqueles temas, né, que fazem parte aí da matriz, da grade curricular de vocês, ok? Deixa eu encerrar aqui agora a nossa gravação, e aí eu vou abrir para vocês, para a gente, né, ainda ter aí uns minutinhos de tira dúvidas, né, e para também conversar um pouquinho sobre, né, o nosso encontro de hoje, sobre o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu só finalizar aqui a nossa gravação e a gente finaliza juntos aqui, tá? Só um instante.